por que a humanidade luta tanto contra o envelhecimento? Por que dói tanto envelhecer? Não sei se a humanidade como um todo luta contra o envelhecimento ou se é uma coisa da nossa cultura. E quando eu falo nossa cultura, essa cultura que é uma cultura, vamos chamar, ocidental e que se espalha pelas colônias, né, considerando a gente aqui no Brasil como parte desse mundo que vive na margem, né, dessa cultura capitalista dominante, né, e tudo vira um produto. Então a juventude acaba virando um produto que pode ser comprado, né, e a tendência de se valorizar a juventude e se desvalorizar o idoso, ou o mais velho, ou a maturidade, acaba tornando a velhice uma doença que deve ser combatida, né? E eu não li esse estudo, queria muito até ler para saber como é que ele foi desenvolvido, né? Mas tem uns estudos interessantíssimos que vão na direção contrária, né? Não na direção de você buscar alguma coisa que vai te deixar eternamente jovem, mas estudos que vão, e a gente pode comentá-los, né? Estudos que vão na direção de deixar você envelhecer bem, envelhecer com a qualidade de vida e ser uns velhinhos sarados no sentido de estar bem equilibrados, não velhinhos atletas, né, que vão para fazer crossfit, e que não tem problema se fizerem, né? Mas velhinhos sarados no sentido de estar com saúde, né? Que estarem sem doença. E eu acho que isso é uma grande coisa. E aí, só para terminar, Renata, dentro dessa discussão, quando você valoriza demais a juventude, você começa a caracterizar a velhice de uma outra forma. Então, em outras culturas, né, o que em outras culturas é considerado sabedoria, maturidade, experiência, aqui acaba, na nossa cultura, nas culturas ocidentais, acaba sendo considerado uma coisa negativa. Então, e quando você reforça demais um lado, o outro lado, por desequilíbrio, acaba ficando estressado, né? E aí você acaba tendo uma velhice mal trabalhada e uma velhice que acaba funcionando em termos de profecia autorrealizável, né? Se velho é ser ruim, se é ruim ser velho, então a gente cuida para que a velhice acabe sendo ruim. Sim, né? Eu ia comentar que historicamente é isso mesmo, a cultura oriental, a cultura ocidental, né, sempre teve essa sociedade vivendo em torno desse estereótipo, mas o que se vê cada vez mais é essa cultura tomando conta do mundo, né, porque até em lugares no Japão, onde os idosos são extremamente respeitados, né, e outros lugares da Europa também, a gente vê essa busca pela beleza se tornando mais, né, beleza entre aspas, beleza jovem, né, beleza jovem, se tornando cada vez mais foco mesmo das pessoas em todas as idades. Então, acho que isso, de alguma forma, essa beleza que se tinha em algumas culturas ainda é preservada, mas pouco, cada vez menos, e isso me assusta. É interessante porque o Cláudio falava da nossa busca ocidental, e a pesquisa veio do lado oriental, né? O primeiro passo. E eu acho que, claro, que a consequência é a questão estética, mas quando você vê a característica, é muito na prevenção, né? Você evitar a doença, como a Renatinha fala, né? De você não ter o envelhecimento celular e com isso você não tem osteoporose, você previne câncer. Então o primeiro passo é justamente no lugar onde mais se respeita o idoso. Mas eu acho que com esse olhar muito para prevenção, a estética e né, todas essas características vêm como uma consequência. Dessa prevenção. O problema é quando a consequência passa a importância real que é porque a pesquisa, a tendência é virar como você falou, um produto. Um produto, né? E vamos combinar, mais cedo eu conversava com a Renatinha, até a introdução do programa, do texto dela, assim, que se chegasse para mim e falasse assim, você quer participar desse estudo? Cara, eu estaria lá madrugando na fila, uma semana antes, porque eu ia querer. Claro. E assim, pode ser pelos cabelos, pela não ruga, enfim. Mas só que tem várias camadas nisso aí. Mas a perspectiva de não ter o envelhecimento, isso não quer dizer imortalidade, mas de você se preservar de males, né, do envelhecimento, eu acho isso muito interessante, cara. Isso é muito interessante. Agora, o caos que isso poderia virar para o mundo, para essa humanidade que, entendeu? Que envelhece, mais gente chegando no mundo e o povo... Você sabe que isso já foi pensado na Rússia no final do século XIX?
havia um escritor e filósofo que era inclusive vinculado à igreja ortodoxa, cristã católica ortodoxa, que propôs uma ideia que acabou tomando o imaginário russo e foi até a época da Revolução Russa e passou até após o Stalin. Ainda havia essa ideia lá, que é a ideia do cosmismo russo. Esse filósofo, ele inclusive era um amante da ciência, era um estudioso da ciência, ele chegou a educar um garotinho surdo que acabou se tornando um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento dos foguetes soviéticos, né? E o próprio nome cosmonauta faz referência a essa ideia. Em vez de astronauta, astro é um, cosmos é tudo, né? A ideia de cosmonauta de cosmonáutica vem dessa ideia. O cosmismo russo falava que, olha, é inevitável que a ciência aumente a duração da vida humana. E, aumentando a duração da vida humana, isso deveria ser estendido a todo mundo. Né? E seria inclusive ideal que os mortos fossem ressuscitados a partir daquelas células que sobraram ali. É claro, é uma grande viagem, mas a gente deve pensar que o cara é do final do século XIX. Esse material é maravilhoso, você encontra várias coisas sobre eles na internet, inclusive tem um livro traduzido do russo para o espanhol na Argentina. Eu tenho esse livro, devia ter trazido. Mas aí já vai para um outro, né? Não, mas deixa eu só terminar o raciocínio. E a ideia é as consequências da vida eterna. Então as pessoas iam viver para sempre e iam continuar tendo filhos. E a população ia aumentar. Se até os mortos iam ser ressuscitados, que ainda dava para recuperar alguma coisa, o mundo ia encher. Então a única saída era ocupar o universo. Então o cosmismo, o nome vem justamente de cosmos. Essa ideia de a humanidade se espalhando pelo sistema solar e depois pelo resto do universo. Porque aí, como o universo não tem fim, né, você poderia se expandir para sempre nessa colonização. Agora, por que isso é muito, muito interessante? Né? Porque dá para a gente avaliar as consequências de uma superpopulação, as consequências de não se envelhecer. Né? Então tem toda uma discussão. Essa discussão foi tão forte que Vladimir Lenin, né, ele foi, inicialmente, eles iam congelá-lo para que, quando a ciência, e ele era um dos simpatizantes dessa visão, que quando ele no futuro, quando a ciência no futuro descobrisse como rejuvenescer ou como devolver a vida aos corpos, ele fosse revivido. E aí, quando eles viram que o congelamento não deu certo, é que ele foi mumificado, né, e colocado lá, preservado para gerações futuras. Mas então é uma ideia que acompanha a humanidade há muito tempo, por vários motivos. Por vários motivos. O elixir da vida eterna dos alquimistas, né? Várias histórias em torno disso. Tem um conto do Juruna, do povo Juruna, não do Juruna, do Mário Juruna, nosso deputado cacique, de um tempo atrás. Mas do povo Juruna, que fala isso, né? O Juruna foi o responsável por trazer a morte para o mundo, porque em determinado momento as pessoas começaram a ter filhos, e a fome foi aumentando, porque a comida foi acabando, tinha gente demais, então o Juruna consegue um artifício para atravessar o grande rio, chegar do lado de lá, no reino dos espíritos, e pedir uma ajuda para os espíritos. E os espíritos deram um presente, a morte. Então, para o povo Juruna, a morte era um presente, porque permitia que as coisas se renovassem. Então, eu acho muito interessante isso.